Meu amigo, minha amiga, senta aqui. Vamos conversar sobre a coisa mais séria e mais linda que existe: o plano de Deus. Sabe qual é o problema de grande parte da nossa confusão teológica? É que a gente, muitas vezes, lê a Bíblia como se fosse uma coleção de versículos soltos, um arquivo de promessas avulsas. A gente pega um salmo aqui, um versículo de Paulo ali, um pedaço do Apocalipse acolá, e tenta montar um quebra-cabeça sem ter a caixa com a figura original. Mas a Bíblia não é isso. Ela não conta apenas a história da salvação de um indivíduo aqui e outro ali. Ela revela um projeto. Ela descreve uma arquitetura. E é sobre essa arquitetura que eu quero que a gente reflita hoje. Desde o Éden, lá no Gênesis, até a Nova Jerusalém, no Apocalipse, existe uma linha que não se rompe. É um movimento, um fluxo. Começa com uma promessa, atravessa a história, com seus conflitos, suas leis, seus profetas, e culmina em uma consumação plena. O que era sombra se torna promessa. O que era promessa se torna manifestação. E o que era manifestação, finalmente, se torna plenitude. E aqui vai a primeira chave que precisamos ter na mão. A eternidade não é algo desconectado do tempo. Muita gente age como se a história fosse um mero acidente, um intervalo chato entre dois estados eternos. Mas não é. A Escritura nos apresenta o tempo como algo muito mais profundo. A história é o ambiente onde as escolhas são feitas, onde o caráter é formado, onde a natureza moral da criatura se consolida. Escute isso com carinho. O que seremos eternamente é moldado historicamente. Por isso, a escatologia não pode ser tratada como uma curiosidade mórbida sobre o futuro. Ela é a compreensão do destino da criação, e entender esse destino nos ajuda a viver o presente. Veja bem, grande parte das confusões, das brigas teológicas nasce de um erro simples. A gente mistura as realidades. A gente funde coisas que são distintas. A arquitetura da construção propõe que a gente enxergue 3 fases diferentes, e precisamos ter isso muito claro na cabeça. Primeiro, temos o período da formação histórica, é onde estamos agora. Segundo, teremos o reino mediador manifestado, que é o milênio, o governo público de Cristo. E terceiro, finalmente, o estado eterno da nova criação. Quando a gente mistura essas coisas, o milênio vira a eternidade. O juízo vira condenação universal sem distinção. E a cruz perde um pouco o seu lugar central. O que precisamos é de organização, é de estrutura. E no centro dessa arquitetura, servindo de alicerce, está uma realidade inegociável: o sacrifício consumado de Cristo. Ele é o fundamento jurídico de tudo. Nada complementa a cruz. Nada substitui a cruz. Mas, e aqui está o pulo do gato, a consumação do sacrifício não encerra a história. Ela a sustenta. A obra está feita, mas a aplicação dessa obra se desdobra no tempo. Para entender isso, o autor nos leva de volta ao Levítico, ao dia da expiação, o momento mais solene do calendário de Israel. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote realizava 3 movimentos. Primeiro, ele oferecia o sacrifício. Segundo, ele levava o sangue para dentro do Santo dos Santos. E terceiro, ele saía para abençoar o povo, mostrando que a expiação havia sido aceita. Agora preste atenção. O fato de esse ritual se repetir anualmente era a prova da sua limitação. Se fosse definitivo, não precisaria ser repetido, né? O padrão estava ali, mas a solução ainda não. Aí a gente chega em Hebreus, e o autor faz uma afirmação que explode qualquer dúvida. Cristo, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos celestial, não com sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue. E a palavra-chave aqui é: uma vez por todas. Isso rompe o ciclo. O sacrifício dele não é periódico, não é progressivo. É único, é suficiente, é definitivo. Mas aqui, muitos tropeçam. Eles confundem a consumação do sacrifício com o encerramento da história. O sacrifício está consumado.
A história não. A cruz resolveu a questão jurídica do pecado. Ela satisfez a justiça de Deus, estabeleceu a base legítima para a reconciliação. Agora Deus pode agir com graça sem negar a sua justiça. Perfeito. Mas a aplicação dessa obra acontece dentro da história. Hebreus também diz que ele vive para interceder por nós. João, na sua primeira carta, diz que temos um advogado junto ao Pai. Isso significa que existe um período entre a entrada do sumo sacerdote e a sua manifestação plena. No padrão levítico, depois do sacrifício, o sacerdote ficava um tempo no Santo dos Santos. Aquele tempo não anulava o sacrifício. Ele era parte do processo. Da mesma forma, a ascensão de Cristo não encerra a história. Ela inaugura o período em que ele realiza o trabalho desde a entrada até a saída do Santo dos Santos, com o pecado do povo já expiado. Ah, mas então, mestre, se o sacrifício foi completo, por que ainda existe juízo? Por que o mundo não acabou? Porque o juízo não vem para complementar a cruz. Ele vem para revelar a aplicação dela. A história continua como a arena onde a resposta ao sacrifício é definida. A união com Cristo é histórica. A rejeição também. O juízo final não vai corrigir uma suposta falha da cruz. Ele vai manifestar quem está unido ao sacrifício e quem permaneceu fora dele. Sem a cruz, o juízo seria condenação universal. Sem o juízo, a cruz seria moralmente irrelevante, uma espécie de passe livre para o pecado sem consequência real. As duas coisas andam juntas na arquitetura divina. Agora veja a beleza da tipologia. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha duas manifestações. A primeira, quando ele entrava e desaparecia no Santo dos Santos. A segunda, quando ele saía e manifestava a expiação ao povo. Entre uma e outra, havia o período de permanência. Cristo fez o mesmo. Primeira manifestação, na cruz, no Calvário, para oferecer o sacrifício. Segunda manifestação, no final dos tempos, para manifestar o reino. E entre essas duas manifestações, meu amado, está o período formativo da história. É o tempo em que a natureza moral está sendo moldada. É o tempo em que o Evangelho é proclamado. É o tempo em que o reino sacerdotal está sendo formado. A cruz inaugurou a possibilidade. A história desenvolve as implicações. A segunda manifestação confirmará publicamente o que foi estabelecido. Então, para fechar essa primeira parte, guarde isso comigo. O sacrifício consumado é o alicerce. Ele estabelece a base jurídica da redenção, a legitimidade do reino, o fundamento do juízo e a possibilidade da nova criação. Sem ele, não há consumação. Com ele, a história caminha, inevitável e soberanamente, para a plenitude. No próximo encontro, a gente vai entrar nesse período entre as duas manifestações. Vamos falar sobre o trabalho realizado da entrada até a saída do Santo dos Santos, sobre o já e ainda não e sobre o que sustenta esse tempo em que vivemos. Se esse conteúdo te edificou, compartilha com alguém que precisa entender que a Bíblia tem uma estrutura, uma arquitetura. A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz.